Bem-vindos a mais um episódio do podcast Please Take Off Your Shoes, um espaço de partilha e de conversa onde procuramos discutir o presente e projetar o futuro. O meu nome é Cláudia Pinto e o meu convidado de hoje é alguém que raramente vemos à frente das câmaras, mas fundamental na arte dos bastidores. Bem-vindo, Luís Pereira. Olá, Obrigada por aceitares este convite. Começamos esta rúbrica não descalços, muito bem calçados e com um par de sapatos muito simbólico para ti. Que sapatos são estes? Estes sapatos foram oferecidos para o João Lex, uma marca portuguesa. Sim. Como eu fui nomeado para os Globos no ano passado, tinha que levar calçado português. Sim. E foram... A tua escolha? Correram bem, foi a minha escolha. Ficava bem com o fato de Nuno Gama. Moda portuguesa. Decidiste ir com moda portuguesa? Sim. Foi importante essa escolha? Sempre. Eu, desde que comecei a trabalhar em comunicação e sempre trabalhei com moda portuguesa, ou marcas ou designers. Sempre puxamos muito o que é português. A nomeação para os Globos foi importante para ti? Eu não ligo muito a isso, porque eu faço o meu trabalho que gosto e faço sempre melhor e cada vez melhor e cada coisa que faço sempre, nunca é o que é que as pessoas... O que eu quero é que o resultado final seja bom e que o cliente fique contente e que as pessoas gostem. A nomeação foi um bocado... O meu percurso de trabalho foi um reconhecimento. Sim. Eu acho que nesta área, como eles agora abriram mais, antigamente era só designers e manequins, agora abriram mais às outras áreas de moda. Sim. Acho que foi um reconhecimento. Nós estamos precisamente na tua casa, na Showpress. Conta-me um bocadinho como é que tudo isto começou, como é que este projeto começou. A Showpress faz este ano 20 anos. Quando comecei, eu fazia produção de moda, trabalhava com o Paulo Gomes, no programa de moda 86, 186, que era apresentado pela Sofia Aparício. E nós todas as semanas fazíamos shopping. Pós ir ao clipes ou para vestir a Sofia. E era uma lacuna que havia no mercado. Não havia gabinetes de imprensa que tivessem a parte do showroom, dos mostruários. Sim. Em exposição para se poder escolher. Havia agências de comunicação, mas faziam mais comunicação, envios de preces e eventos. E eu, então, todas as semanas fazia shopping em lojas. Havia um gabinete de imprensa que tinha mostruários, que era a Birdsong. Tinha a Mango, que tinha umas marcas assim internacionais. Marcas nacionais não tinha. E então eu percebi que havia essa lacuna e era uma coisa que eu gostava do meio. Conhecia um grupo do Norte, o Porto Fora de Horas, a Ideatex, que tinha uma representação de marcas italianas enorme, Dolce & Gabbana, Gianfranco Ferré, Ciba Chloé. E fiz a proposta, como eles não tinham showroom, fiz a proposta deles de ter um espaço com os mostruários das coleções em Lisboa. Fui ver as marcas, escolhi, porque as coleções eram grandes. Eu escolhi as peças mais importantes e que fossem mais tendência. Arranjei um espaço na Avenida Liberdade, a Best, a agência de modelos, tinha sede em Lisboa e não ocupava o andar todo, no prédio que é agora onde tem a loja da Prada. E eu fiquei com metade do andar, pronto, fiz obras, tratei e comecei aí a parte. Trabalhei com a Mariama foi a minha primeira funcionária. E comunicámos com a imprensa, com os stylists. Não fazíamos comunicação, como começámos a fazer mais tarde, era mais a parte de empréstimo de roupa, elas levavam e traziam, fazíamos essa gestão. Tínhamos à volta de 10 marcas, trabalhamos assim um ano, depois, passado um ano, as pessoas começaram-nos a conhecer e depois arranjei outra marca, foi a Lacoste, tenho a Lacoste desde essa altura. Há 20 anos? Há 20 anos. Não fazíamos comunicação, fazíamos só parte do showroom, porque a comunicação era feita internamente. E depois, passado 2 anos, concorremos para ter a Diesel. E depois começamos com a Diesel, começamos mesmo a comunicar, envios de preces, open days, fazer a ligação toda com a imprensa. Trabalhamos a Diesel durante 9 anos. E depois foi assim que começou a crescer e fomos adaptando ao mercado. Começamos a ter marcas portuguesas, designers portugueses, porque foi sempre a Showpress sempre apoiou muito a moda nacional. Se fomos atrás de lucros ou de vendas atrás de dinheiro, não. Sim. Mas foi sempre uma coisa que eu gostei de ajudar. Mesmo a minha entrada na parte de desfiles, quando comecei a fazer desfiles e na Moda Lisboa, foi impulsionar um bocado e ajudar um bocado a ser mais profissionais do que eram, não é? No início. Porque quando a moda começou não havia profissionais nas áreas, havia amigos,
que eram cabeleireiros, outro que fazia isto, outro que fazia aquilo, e depois é que começou a ser mais profissional. A Moda Lisboa foi um bocado o arranque para a moda nacional começar a ser mais profissional. Criaram-se profissões? Criaram-se profissões. Não havia agências de manequins, começou a haver uma, a central, mas depois, porque o contacto era feito diretamente para os telefones, não havia telemóveis. Foi assim que eu comecei nesta área. Eu comecei a ser assistente de vários coreógrafos, que eles eram concorrentes uns dos outros, e eu era o mesmo assistente. É sério? Entre eles era concorrência, mas comigo não, porque eu era uma mais-valia a trabalhar com eles. Sim. Porque eu tinha os contactos dos manequins, eu era manequim, mas foi uma profissão sempre que eu nunca... Era muito tempo sem fazer nada. Eu comecei a ver tudo, qual eram as falhas que haviam. É por isso que eu passei logo de manequim a produtora, porque eu via, quando eu era manequim, que não havia as condições que havia, os aderecistas, os cabeleireiros, as coisas eram tudo muito primário, não é? Assim, uma coisa muito de bairro. Depois já começou as coisas, eu comecei a ver estas falhas, e quando comecei a ser assistente dos coreógrafos, era mais-valia para eles. Eu tinha os contactos dos manequins e comecei a formar equipas de aderecistas, e depois já havia a Antónia Rosa, e depois começou a ser mais profissional, já havia alguns cabeleireiros, eles começaram a criar equipas, começamos a ser uma coisa mais organizada, e hoje em dia há várias áreas que começaram por aí. E a Moda Lisboa foi muito importante nesta profissionalização? A Moda Lisboa foi muito importante neste início. Sim. Mesmo quem começou a organizar a Moda Lisboa, para eles eram designers e organizadores, era difícil, e foram aprendendo a edição também, viram também como é que se fazia lá fora, e começaram a arranjar amigos para fazer. Depois, eu era manequim nessa altura, ainda ia a castings, era Isabel Branco que trabalhava com eles, eu ia à casting, nunca era escolhido, mas depois era convidado pelos designers para fazer. Para desfilar. E depois a Isabel Branco, passado assim 3 edições, pode começar a contratar, porque tu estás aqui na mesma. Estás sempre na mesma. Disse, então. Mas aí nessa altura eu já via as falhas que haviam, mas a Moda Lisboa tinha muita falha, que era horas de atraso. As pessoas ficavam horas nas filas. O Chiado ficava cheio de gente que ia, e depois nem cabiam quase dentro das salas. Foi aí que começou a moda portuguesa. E depois quando a moda depois parou, passado 3 anos, eu deixei de ser manequim, e quando recomeçou, eu entrei na organização. E foi aí que eu comecei a organizar a parte de bastidores, os horários, e trabalhar com o Paulo Gomes e com o Mário Matos. Eu não trabalhava muito com o Eduardo, trabalhava mais com eles. E aquela parte criativa, e casting, e coisa assim, e calendário. E começou as coisas a ser muito mais profissionais. As pessoas cumprirem horários, haver um número de manequins e saberes quantas pessoas são precisas para organizar a parte de bastidores e coisas de vestir, maquiar, pentear. E depois comecei a arranjar a minha equipa, também pessoas para trabalharem certo, e não trocava, cada edição nunca trocava, mantinha e arranjava mais. E as pessoas começaram todas a ser mais profissionais. E eu acho que a moda portuguesa cresceu um bocado a partir daí, mesmo os designers. A moda de autor começou um bocado aí nessa altura. A tua vida como manequim foi essencial para a tua perspectiva enquanto produtor? Acho que ajudou, naquela época, ajudou a conhecer quem eram as pessoas que estavam no meio, não é? E quem é que estava a começar. Ajudou um bocado nisso. Depois eu fiz por mim também arranjar os contactos, e como eu fazia, bem, as pessoas começaram a passar de boca em boca. Os próprios manequins diziam: devias trabalhar com o Luís, devias trabalhar... Mesmo o Portugal Fashion, quando começou o Portugal Fashion, eu não fiz a primeira edição, mas fui ver. Sim. Quando vieram as tops e tudo. E eu estava sentado em frente à Regi, colado à Regi, porque eu queria ver tudo. Porque eu estava a querer crescer, então estava a ver tudo. E era a Dalila, eu ouvi a forma que eles trabalhavam, muito mal. A forma como dialogavam entre as equipas era muito aos berros, era tudo. Houve um incêndio numa edição, num primeiro dia do Portugal Fashion, no Coliseu, e eles interromperam, e passado um mês voltaram à edição, a fazer os desfiles que não tinham acontecido. E aí a Dalila chamou-me para a equipa, porque eu comecei, e as manequins começaram a perceber, que começaram a fazer os trabalhos e as coisas estavam diferentes. Tinha uma aderecista que ajudava, tinha a roupa toda direita, havia água, havia café, porque no Portugal Fashion aquilo era tudo sargentos,
As pessoas entravam àquele horário, ninguém podia sair, não tinham água nem café, mas ninguém podia sair. Aquilo era na tropa, como na tropa. E depois era coreografias que nunca mais acabavam, longas. Eram desfiles de hora e meia, muito cansativos, mas foi aí que as coisas começaram a crescer nesta área. E eu, cada ano, cada edição que passava, as coisas ficavam mais profissionais, mais a horas, e acho que as pessoas começaram a perceber isso. Que as coisas estavam a mudar e começou a aparecer muito mais gente interessada em ser maquiadora, em ser cabeleireiro, em ser produtor. A indústria cresceu. A indústria cresceu muito. Na tua opinião, e em termos de bastidores, o que é que faz um bom evento? Uma boa organização e boas equipas a trabalhar, que sejam profissionais em cada área. Que quando se passa um briefing, elas percebam o que é o briefing e que cumpram horários, cumpram os materiais que se pediu. Eu acho que tem sempre muito a ver com a organização. E depois, o que pode atrair mais, além de ser uma boa organização, é os conteúdos, não é? Sim. Quem lá está. Quem lá está. Sim. Acho que é por aí. Luís, a comunicação tem mudado muito ao longo destes anos. Em comparação com os últimos 20 anos e com a tua experiência a comunicar marcas, o que é que achas que mudou mais? Quando nós começamos não havia blogs, nem havia influencers. Sim. Não havia redes sociais. Então a comunicação era para os meios de imprensa, não é? Impressos. E nós tínhamos um calendário para trabalhar uma coisa que, imagina, mandamos um press e vai ser publicado daqui para o próximo mês ou daqui a 2 meses. A partir do momento que começaram a haver blogs, que era uma notícia que podia sair logo, nós tivemos de estar a gerir como é que comunicávamos, não é? Sim. Se comunicamos primeiro à imprensa e depois só, passado um tempo, porque a notícia, depois eles tiveram esta dificuldade, a notícia já saiu, o que é que me interessa? Vou publicar agora. E nós tivemos que sempre nos adaptar a essa parte. E havia uma coisa sempre nas marcas, pronto, sem falar nas redes sociais hoje em dia, que é instantâneo. E é com uma rapidez, essa parte tivemos que estar sempre a mudar, e as próprias marcas também mudaram isso. Nós antigamente, quando fazíamos uma apresentação à imprensa, com as coleções, apresentávamos a coleção toda. Sim. Mas a coleção toda não estava à venda nas lojas logo. Hoje em dia a coleção é mais focada no produto. Pode ser publicado, podem levar para fotografar, porque está à venda. Esta foi a mudança grande das marcas e da comunicação. E que desafios é que as redes sociais e esta quase comunicação de influência, o que é que isso também mudou na forma como vocês trabalham, como as marcas trabalham? Mudou porque é muito mais o produto, tem que se arranjar uma influência que seja a imagem da marca, não é? Sim. E como as coisas estão tão rápidas, a comunicação tem que ser muito certa, incisiva. Correta, incisiva, sempre. Hoje em dia é tudo muito à volta do produto, não é? Porque as marcas querem vender. Como Portugal também é tão pequenino, as marcas para investir em Portugal nunca têm muito orçamento para... Então é muito mais curto, é difícil para nós fazermos ativações, eventos, porque hoje em dia, como não há imprensa, também tem que se arranjar outra forma de comunicar e de chegar ao público, não é? Ao público-alvo de cada marca. É mais difícil comunicar moda hoje do que era há 20 anos? Eu acho que é mais difícil porque há muito e é muito rápido. E as redes sociais fazem as coisas ser muito mais rápidas. Muito mais rápido. Porque é uma coisa que as marcas também têm que mudar, não é? Elas também mudaram, há muita marca. Eu estou a falar das internacionais, porque as nacionais ainda têm muito caminho para andar. Que é, em vez de fazer coleções grandes, fazem coleções de cápsula. Estão sempre com coisas novas, porque as pessoas querem sempre coisas novas. E em termos de moda de autor, e neste caso moda portuguesa, quais são essas dificuldades acrescidas? É uma questão de dimensão? Além de dimensão, e também, hoje em dia, pode-se vender online, não é? Sim. Eu acho que tem muito a ver com o produto que eles fazem. Os valores, não é? O valor do preço da peça. Porque a moda de autor não é barata, não é para qualquer um. E depois as grandes marcas têm coisas muito parecidas com eles e com boa qualidade, com preços... mais competitivos. Muito mais competitivos. Por isso que é difícil a moda de autor em Portugal. As quantidades que eles mandam fazer numa fábrica, os valores são tão baixos que os valores ficam sempre muito altos. Nunca podem conseguir fazer uma concorrência com as grandes marcas. Eu acho que vai ser sempre a dificuldade deles. E depois, saberem qual é o seu público e fazerem coisas para o seu público. Portanto, falta segmentar. Falta. Eles fazem e depois não pensam muito bem. Mesmo a forma de comunicar, eles vêm comunicar para o seu público. Sim. Não é para tudo, é para toda a gente. Mas como é que vês a moda portuguesa atualmente? Achas que é uma moda que pode ter impacto internacionalmente? Nós temos vantagens competitivas?
Temos ainda a indústria têxtil toda cá, não é? Podíamos começar por aí. Já houve vários investimentos, eles já foram apresentar em vários países, mas se calhar não foram nos países certos ou é o público deles. Eu acho que eles, antes de irem investir, eu acho que têm que perceber bem e perceber quais são os preços, qual é o público deles, a coleção, como é que está montada. Sim. Acho que há várias coisas que eles têm que se atualizar. E a ligação entre a indústria, esta indústria têxtil de que falávamos, e os designers pode ser uma solução, porque não é uma área que esteja muito explorada atualmente. Mas já foi explorada. Acho que os designers têm que perceber também o outro lado da indústria, não é? Como é que as coisas funcionam, como é que preços é que têm que fazer, e não é às vezes com as coisas que eles vão colar com aquelas manias que tem que ser assim desta forma e daquela, e eu acho que nunca chegam a entendimento. E como é que tens visto a evolução da moda em Portugal nos últimos 20 anos? É assim, tem evoluído, há gente nova, já com outras ideias, a pensar e virado muito para as redes sociais e saber qual é o seu público. Já se vê os novos assim. Acho que os mais velhos deviam pensar um bocado nisso. Não é? Eu tenho este género e vou continuar assim. Acho que se calhar que se não tiver a dar, acho que devem mudar. Adaptar-se ao que o público está a pedir. Isso. Acho que a nova geração está um bocado a mostrar. Em falar em vendas, antigamente, quando começou, havia muito mais pontos de venda de moda nacional, moda de autor, que há hoje em dia. Lógico que, a partir do momento que deixaram de haver estas lojas, acho que eles tinham que começar a trabalhar mais o online. Achas que, de alguma forma, as cidades podem ter um papel fundamental nesta agregação de criadores, de marcas nacionais? Achas que a solução pode estar aí? Já houve moda nacional em várias cidades. Não havia lojas no Porto e em Lisboa, e havia no Algarve, havia Leiria, havia Braga, havia Guimarães. E nas grandes cidades não havia. Eu acho que também hoje em dia as grandes cidades é muito turístico, não é? E moda nacional, quase nenhum designer tem quase loja própria. Mas o facto das grandes cidades serem turísticas poderia ser um novo modelo de negócio? Podia, se eles tivessem lojas para poder mostrar o seu produto e poder vender. Porque pensar, a Lídia Colabrado tem loja e vende e tem já o seu público. Mesmo turistas olham para... Ela não é portuguesa, mas tem um olho para o negócio. Qual é que achas que é o maior erro quando um designer ou neste caso uma marca surge agora no mercado? Achas que é esta questão de não saber para quem é que está a comunicar nem a criar? Eu acho que antes de lançar, eu acho que tem que fazer este estudo. Sim. Perceber mesmo quem é. Não ficar só em Portugal e tem que pensar, tem que ser global e tem que vender online e tem que pensar logo de forma, além de perceber que é o seu público, perceber como é que podem vender. Sim. Como é que podem distribuir. Não ficar só na venda online. Arranjar distribuidores noutros países e perceber como é que os valores das peças, a qualidade dos tecidos, isto é tudo, acho que faz parte de tudo. Se lançarem por lançar, imagina, vendem muito nas redes sociais, mas depois as pessoas começam a comprar bem, não tem qualidade, os tecidos são péssimos. É pior, não é? Eu acho que é melhor, antes de lançarem, pensarem nisso. Achas que a compra de qualidade, a moda de autor, pode ser um bom contraponto para conseguirmos ultrapassar o fast fashion, ou o fast fashion não vai ser ultrapassado? Acho que nunca vai ser ultrapassado. Porquê? Tem a ver com o valor, se as pessoas têm dinheiro ou não têm para comprar. Achas que a única questão é essa? Eu acho que vai ser sempre por aí. Há muita gente que gosta de moda de autor, não consegue chegar lá. Como há muitos flashados com várias marcas, não é? Eu gosto de várias marcas, não tenho dinheiro para comprar, não compro. Sim, basicamente. E se tivesses de deixar um conselho a quem está a começar agora, além desta questão do público-alvo, que conselho é que deixarias? Ter muita persistência, muito, e gostar muito do que está a fazer. Porque vai ter que lutar e vai aparecer vários perbicados que vai ter que ultrapassar. E estudar bem o que é que quer fazer. Não é só, acabei um curso de moda, sou designer e vou fazer uma coleção. Não podem pensar nisso, eles têm que logo pensar. É porque eles, quando começam, fazem 6 a 8 fatos. Aquilo não é uma coleção. Sim. E eles têm que aprender como é que as coisas têm. Acho que eles têm que passar um bocado por vários estágios e perceber como é que. Porque eles hoje em dia saem só para fazer roupa. Mas não, eles estão a lançar uma marca, eles têm que saber como é que é lançar uma marca. Eles não têm formação para isso. Como é que vão fazer o preço da peça? O valor dos tecidos, como é que a peça. O preço final da peça. Eles não sabem fazer isso. E eles hoje em dia fazem essa parte toda. Sim, era isso que eu ia perguntar, que é,
Atualmente, um designer que tem uma marca não está apenas focado em desenhar. Não, Há uma série de outras funções. Tem as outras funções todas. Que tem que arranjar confeccionadores, tem que arranjar tecidos, e depois é a forma como é que vão pagar. É que depois as ajudas, eles não têm ajudas, eles estão tudo... Têm outra profissão, ou fazem outras coisas para alimentar essa profissão. Eu acho que a ajuda, que há muito em divulgação, e as associações que existem, é muito para apresentar o produto final, mas eles não ter ajuda, como é que eles vão levá-los? Imagina que levam-os a Paris, têm compras, venderam, como é que eles vão entregar? Tem que ter dinheiro para comprar o tecido, tem que pagar adiantado. Sim. Tem que pagar a quem faz, sempre, antes. Ou depois, quando entregam, recebem o produto, tem que acabar de pagar. Sim. Quem é que... E depois, onde é que eles têm o dinheiro para isso? E depois só recebem, se calhar, passar 3 meses, depois de entregarem. Sim. Esta máquina, para eles, é muito difícil. Não vale a pena estar a gastar em divulgação, quando depois a outra parte eles não conseguem cumprir. Esse papel de estar nas universidades, as universidades deviam ter este papel de preparar os alunos para o mundo real? Devia de haver, conforme a área que eles quisessem, para perceber como é que caminho que eles tinham que ir para... Devia de haver sempre alguma coisa. Sim. Porque eles vão ser uns empresários, além de designers, não é? Criativos, são empresários. Sim. Primeiro começam empresários, depois é que deviam de ir para a criatividade. Para a criatividade. Luís, se pudesses deixar estes sapatos à porta do futuro, que legado é que gostavas que eles deixassem? Como é um calçado português, vai durar muitos anos. Comprem pouco, mas bom, em vez de muito e mau. Obrigada, Luís. Obrigada por nos acompanhar em mais um episódio do podcast Please Take Off Your Shoes. Até à próxima.